Os acidentes de trânsito não ocorrem por acaso. Todo acidente tem uma explicação, um porquê. Vamos falar sobre isso e sobre os diversos tipos de colisões. Roberto, um jovem de 19 anos, recém-habilitado, tinha 1 ano de carteira apenas. Jantou muito bem e, para tornar o filé mais saboroso, tomou uma cervejinha. Nada que o deixasse grogue, apenas um pouco sonolento. Em seguida, saiu para a casa da namorada com o seu carro. O veículo podia ser considerado em bom estado, mas já precisava de manutenção e carregava o peso da idade. Freios e pneus, meia-vida, estabilidade imperfeita, amortecedores que já suportou 70 mil quilômetros. Começou a chover fino. O asfalto, que já estava sujo de terra e de folhas, ficou escorregadio. Numa curva, ele derrapou e capotou. Roberto, que não estava usando o cinto de segurança, ficou ferido gravemente. Resgatam o jovem e levam-no até o hospital mais próximo. O hospital não tinha todos os recursos para tratamento de politraumatizados. Tentam a remoção de Roberto para um centro com recursos adequados. Mas é tarde. O jovem morre. Histórias como essa ocorrem diariamente no Brasil. São milhares e milhares de jovens que perdem a vida por causa de uma cervejinha, de um carro sem manutenção, de uma curva mal feita. O que fazer para prevenir? O que poderia ter poupado a vida de Roberto? Se a curva não fosse tão perigosa, o jovem estaria vivo. Se o carro estivesse com boa manutenção, ele estaria vivo. Se não tivesse chovido, se o asfalto estivesse limpo, se Roberto tivesse tido uma boa formação na autoescola, se ele não tivesse tomado uma cervejinha. Um fator é uma característica que aumenta o risco de acidente. O motorista que bebeu, o pneu careca, a curva perigosa, cada uma dessas características é um fator. A causa é uma combinação de fatores, que precisamos controlar ou eliminar os fatores de riscos, para evitar que os acidentes aconteçam. Os acidentes ocorrem de várias formas. São colisões frontais, laterais, capotamentos, atropelamentos e as consequências são severas. O meu irmão, ele há mais ou menos uns 15 anos atrás, ele bateu o automóvel num poste, quebrou a bacia, ficou uns 6 meses impossibilitado de fazer as atividades que ele fazia, né? E foi só isso que aconteceu. Passam entre carros, cortam caminhões, fazem loucura no trânsito. Para evitar acidente, o motorista deve ceder passagem às motos. Fique de olho no retrovisor e nas laterais do seu carro. Nós vimos vários tipos de acidentes. O perigo ronda por todos os lados. Um acidente muitas vezes causa outros acidentes. Os carros que vêm atrás nem sempre têm tempo de frear. Em caso de acidente, o motorista deve colocar seu veículo em um local seguro. Sinalize visivelmente o local. Se o acidente tiver vítima, ajude os feridos. Nunca manipule os feridos de forma que possa agravar os ferimentos. Chame socorro especializado, polícia, bombeiros. Sinalize o local para evitar novos acidentes. A principal ajuda que podemos prestar no caso de acidente é chamar socorro especializado. Dê as seguintes informações: onde ocorreu, o endereço e um ponto de referência. Faça uma rápida descrição do acidente. Não tente convencer ao telefonista que o caso é urgente. Ele já sabe disso. Responda às questões que ele lhe formular. Forneça informações sobre estado das vítimas, número de vítimas, se há risco de incêndio ou explosão, se há derramamento de gasolina ou outro combustível. Em caso de acidente, devemos tomar precauções adicionais. À noite ou quando estiver chovendo, ligue o pisca-alerta do carro. Não se arrisque, fique no acostamento ou calçada. Se houver crianças por perto, não deixe que elas se arrisquem. Coloque-as em um local seguro. Uma forma de ajudar é desligar o motor dos carros envolvidos para evitar incêndio. Em caso de incêndio, retire as vítimas do interior dos veículos envolvidos. Nunca abra o capô do carro quando estiver saindo fumaça. A entrada de ar
pode provocar incêndio. Qualquer incêndio deve ser combatido com extintor ou abafando o fogo com cobertor ou terra. Os acidentes podem ser evitados. Devemos cuidar do carro para que ele não seja um elemento de risco. Nós só devemos participar do trânsito se estivermos em boas condições. Devemos estar sempre atentos para poder sair de uma situação de risco a qualquer momento.